E se eu te falar que aquele final de Vingadores Guerra Infinita talvez não é isso tudo? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. Meu nome é Thales Mata Machado e o meu mimimi de hoje é: Vingadores Guerra Infinita tenta apresentar um filme sobre amor, mas talvez ele não consiga entregar isso. É estatisticamente muito provável que você já tenha assistido a Vingadores Guerra Infinita. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o filme já bateu uma cacetada de recorde de bilheteria, como o fim de semana de estreia mais bem sucedido da história e o filme que bateu mais rápido a marca de $1 bilhão de arrecadação internacionalmente. Bom, e se você viu o filme, você provavelmente saiu da sala de cinema assim. Inclusive, eu vi até gente na internet falando que o novo hobby delas era ir pra sala de cinema, tipo no horário do final da sessão, só pra ver a cara que as pessoas iam sair de lá de dentro. E é claro que eu também saí do cinema assim, nesse estado quase catatônico. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui digerindo um pouco melhor o filme, aquele final dele, especialmente, eu senti que o impacto dele meio que diminuiu um pouco dentro de mim. Conforme eu fui fazendo conexões com outros filmes, com o que eu conheço, os quadrinhos, e até com o que a gente já sabe sobre o mercado de filme de super-herói, eu percebi que o choque daquele final não ia se sustentar por muito tempo. O que eu senti no fim das contas é que Guerra Infinita era pra ser um filme sobre a morte, mas que talvez a Marvel Studios nunca consiga fazer um filme sobre a morte. Bom, pra começar a entender isso, convém primeiro entender melhor de onde que vem esse personagem do Thanos, que, como bem disse o Henrique num vídeo do Quadro em Branco, é o protagonista desse filme. Pra mim, uma das coisas mais interessantes desse filme é ele escolher o Thanos de protagonista. É o filme do Thanos. Não, e tipo assim, a gente tem 30 personagens, mas como que a gente vai desenvolver as relações entre eles, desenvolver todos? A gente não vai. A gente só vai desenvolver o vilão, f***, o resto dos personagens. E é muito corajoso, né? E ao mesmo tempo que é seguro, porque, tipo, eles não tiveram que eleger um dos heróis deles, igual eles vêm fazendo com o Tony Stark, né? Mas é uma solução inteligente. É inteligente, eu acho, assim, isso aí. Inclusive, sabe por quê? Tipo assim, no Guerra Civil, voltando lá atrás, eu senti que foi um filme muito disperso, difícil de acompanhar. Sim. Esse não, ele me prendeu na cadeira do começo ao fim, por causa dessa linha condutora muito bem definida. A grande mente por trás de toda a concepção do Thanos é o Jim Starlin, um raro exemplo na indústria de roteirista e desenhista, que normalmente na grande indústria de quadrinho existe uma divisão muito clara da tarefa entre os profissionais. Desde que ele começou a trabalhar na Marvel lá nos anos 70, o Starlin se dedicou a trabalhar na chamada linha cósmica da Marvel, aquelas histórias que se passam no espaço ou em dimensões alternativas, ou em todas as dimensões ao mesmo tempo, ou em dobras de realidade entre as dimensões, enfim, essas coisas ultra megalomaníacas e psicodélicas. Além do Thanos, o Starlin também foi responsável por criar alguns outros personagens que hoje em dia são bem familiares pra gente, tipo Drax e a Gamora, hoje membros dos Guardiões da Galáxia no MCU. E algo que chama muita atenção nessa obra do Starlin é o apreço que ele tem por trabalhar com personagens cósmicas de escala meio absurda, verdadeiras personificações de conceitos abstratos, tipo o Tribunal Vivo ou a Eternidade, o Lorde Caos e o Mestre Ordem, as personificações do amor e do ódio e outras abstrações desse tipo. Bom, o Thanos não foge dessa regra. Apesar de, na sua origem, o Titã ser apenas um alienígena de raça ancestral que também possui o sangue de uma outra raça alienígena ancestral rival, ao longo dos diferentes arcos do Jim Starlin, o Thanos acaba se tornando algo muito maior, Avatar da Morte. Para explicar, ele não é a morte em si, porque a morte também é uma outra personagem. A quem Thanos, num primeiro momento, busca servir e depois busca submeter às suas próprias vontades. Thanos é apaixonado pela morte. Todas as suas motivações nos quadrinhos são impulsionadas pela sua vontade de prestar tributo à sua amada, conquistar seu respeito e poder sentar no seu trono ao lado dela. Até seu nome, Thanos, é muito obviamente adaptado de Thanatos, o deus da morte na mitologia grega. O Thanos é basicamente um gótico alienígena com poderes de escala cósmica. Então, para entender melhor o Thanos e conseguir entender melhor também o que exatamente me incomodou em Guerra Infinita, eu fui atrás de tentar entender melhor a morte. E eu cheguei num livro muito legal dos anos 70, A História da Morte no Ocidente, que faz um resgate de como que nós, ocidentais, lidamos com a questão da morte. Para resumir bastante a ideia do autor, o Philippe Arrier, a ideia dele é de que, pelo menos desde a Alta Idade Média até mais ou menos o século XVIII, a morte era, pra gente, algo extremamente familiar, ou, nas palavras do autor, domada. A morte era uma realidade muito próxima, e morrer bem era morrer em paz, na sua cama, cercado pelos seus familiares. Não se combatia a morte, tão somente se preparava para ela.
Mas a sociedade industrial muda essa relação por diversos fatores. O crescimento das cidades e o consequente afastamento geográfico dos cemitérios, as preocupações com higiene do século XIX, que fizeram com que os cadáveres fossem cada vez mais associados à sujeira e pestilência, a substituição da morte em casa, cercado pelos familiares, pela morte solitária no hospital. O fato é que no século XX, a morte se torna um grande interdito. Arriet chega ao ponto de dizer que a morte toma o lugar do sexo como grande tabu da civilização ocidental. Isso é muito interessante, especialmente para ele ser francês, porque o sexo e a morte, eles são duas coisas muito relacionadas. E em francês, o orgasmo, ele chama literalmente pequena morte. Porque são duas coisas realmente que elas andam de mãos dadas, né? Ele investiga, na verdade, o surgimento dessa relação entre morte e sexo. E aí ele vai apontar, a partir do sexo, para ele, o interstício entre esse momento da morte domada e esse momento do temor, do combate à morte contemporâneo, é justamente a época do macabro. Que vai ser o romantismo, é o ponto máximo disso, né? Mas que é esse momento em que o sexo e a morte viram uma coisa meio misturada ali. E aí depois eles acabam se separando. É muito legal, porque na França você tem muito clara essa noção, já que é isso, ela tá ali na língua, né? Total. Mas como então lidar com a morte na hora de representar ela dentro da cultura pop? Bom, uma das soluções acaba sendo a banalização da morte, promovida especialmente pela representação da morte em massa. Cenas muito comuns em filmes de ação ou de guerra, onde dezenas de personagens morrem em cenas de 5 minutos, o que faz com que a morte se abstraia, pareça mais distante, impacte menos. Isso costuma ser muito diferente da representação da morte em filmes dramáticos, por exemplo. Mas os quadrinhos de super-herói vão arrumar uma outra solução para isso. Já não é novidade para ninguém que nos universos da Marvel e da DC, a morte nunca é nada muito sério. Mesmo algumas mortes dos quadrinhos, que chegaram a ganhar manchetes de jornais aí afora no mundo real, tipo Super-Homem, o Capitão América ou o Homem-Aranha, sempre acabavam sendo revertidas por universos paralelos, linhas temporais deslocadas, pactos com criaturas do submundo, ou qualquer dispositivo narrativo do tipo. Afora alguns personagens muito específicos, tipo Tio Ben, em geral, nenhuma morte nos quadrinhos de super-herói é muito séria. Mas acontece que isso é uma parte do pacto ficcional que a maior parte dos leitores de quadrinhos já estão dispostos a aceitar. Naturalmente, sempre vai ter aqueles que vão reclamar, mas no fundo todo mundo já acostumou com a ideia de que quem morre volta, e essa acaba sendo um pouco da graça da coisa. A verdade verdadeira é que os quadrinhos de super-herói, de um modo geral, por mais que eles fiquem cada vez mais sérios, mais adultos, mais pesados, ainda são um gênero de entretenimento razoavelmente light. O que você quer dizer com isso? É um gênero que, ainda que a gente tenha histórias, arcos, autores específicos que empurram essas fronteiras, né? Alan Moore, Neil Gaiman, às vezes Brian Michael Bendis, às vezes Mark Millar, ainda é um gênero que é relativamente baunilha, sabe? Assim, ele gira muito em torno de uma certa zona de conforto do próprio público, saca? E aí, sempre que ele puxa um pouquinho, depois ele volta. Você chama o Alan Moore pra fazer o quadrinho do Batman, aí ele vai e transforma a Batgirl numa paraplégica que precisa da cadeira de rodas pra andar e vira oráculo. Só que aí, 10 anos depois, ela volta, sabe? Tipo assim, de novo, deu um modo geral, né? Assim, enquanto gênero, enquanto o quadrinho de super-herói. É um lugar que você não vai pra ter profundas reviravoltas dentro da sua alma, sabe? Tipo assim, eu acho que... Então, light é o tipo de experiência que elas proporcionam. No sentido. Exatamente. E sei lá, é um pouco da coisa, sabe? Eu gosto muito de ler quadrinho pra tipo, dar uma espairecida mesmo. De novo, tem obras que quando você vai ler pra dar uma espairecida, você vai quebrar a cara, porque elas vão te deixar uma semana com pesadelos. Mas se a gente parar pra pegar a caracterização do próprio Thanos nos quadrinhos, tem hora que ela chega a beirar o cômico. Sua relação com a morte é tirada diretamente do romantismo do século XIX, de uma forma que parece completamente anacrônica. Só que, de certa forma, isso funciona numa narrativa em que tudo é exagerado e megalomaníaco, onde conceitos abstratos, tipo ordem, caos, eternidade e ódio, se digladiam em formas humanoides atirando raios de energia uns nos outros. Isso pra não mencionar o Thanoscóptero, mas isso a gente deixa pra outro dia. Bom, mas e na hora de passar esse mundo pra telona? Aí começa o problema. Desde o começo do universo cinemático da Marvel, diferentes diretores tentaram andar numa linha muito fina entre uma certa reverência ao material fonte e a compreensão de que cinema e quadrinhos são duas mídias completamente diferentes, e que coisas que funcionam em uma dessas mídias não funcionam tão bem na outra. O filme Capitão América, o Primeiro Vingador,
traz isso à tona de um jeito muito divertido. Nas cenas que o Steve Rogers usa um uniforme basicamente idêntico ao dos quadrinhos, com resultados bastante cômicos. A gente pode ver esse esforço em se diferenciar da mídia dos quadrinhos em alguns outros exemplos, tipo o uniforme do Gavião Arqueiro, ou o fato do Thor não ter uma identidade secreta, que é o Donald Blake nos quadrinhos. E então, na hora de adaptar o Thanos pra telona, algumas escolhas foram tomadas nesse sentido. Bom, e se você não assistiu Guerra Infinita ainda e por algum motivo tá assistindo esse vídeo até agora, convém dizer que spoilers vão voar livremente pela tela agora. A primeira decisão dos irmãos Russo foi tirar a morte, a personificação dela, eu digo, dessa equação. No filme, quem quer trazer equilíbrio entre os vivos e os mortos não é a morte, mas o próprio Thanos. E ao invés da motivação metafísica que a morte tem nos quadrinhos, a de supostamente haver mais seres vivos do que mortos no multiverso, que não faz absolutamente o menor sentido, é substituída por uma motivação quase sociológica do Thanos nos filmes. A ideia de que com metade dos seres vivos erradicados, a vida seria mais sustentável. Essa adaptação tem um propósito muito claro de atribuir uma certa verossimilhança às atitudes do vilão, de forma a melhor se adequar à estética do MCU. Uma estética mais científica que a dos quadrinhos, menos metafísica. Porém, essa motivação do Thanos no filme gera uma série de buracos no roteiro, que eu nem vou entrar em detalhes agora, porque já tem um artigo ótimo do Film School Reject sobre o assunto. Você pode conferir na descrição. Bom, mas quando a gente tira a morte da jogada, o Thanos acaba se tornando, simbolicamente, a própria personificação da morte no MCU. E bom, isso pode funcionar. Que vilão melhor para encerrar 10 anos de enfrentamento épico entre as forças do bem e do mal no cinema do que a personificação da própria morte. Mas como representar a morte, esse interdito, esse grande tabu ocidental, sem apelar para essa estética ultra romântica, quase cômica dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo fazendo uma obra hollywoodiana que pode ser apreciada por toda a família? Bom, eu não sei. É que eu acho que os irmãos Russell também não sabem. Para um filme que basicamente gira em torno do tema da morte, Guerra Infinita tem poucas mortes realmente impactantes. Eu diria que o Loki e o Heimdall na primeira cena do filme me impactaram bastante. Mas a Gamora, por exemplo, ficou parecendo pra mim uma tentativa de atribuir uma profundidade emocional pro Thanos que, sei lá, eu acho que simplesmente não colou. Eu não sei vocês, mas pra mim o repentino amor do Thanos pela Gamora, que a gente fica sabendo dele meia hora antes dele jogar ela do precipício, não me convenceu de verdade. Pode falar que eu achei super ok. Ô, velho, em 10 anos de universo Marvel, o Thanos amou a Gamora por 20 minutos de filme e depois joga ela no precipício. Ah, ele fala que sempre... Mas a gente viu, essa relação se construiu em 20 minutos de filme antes dela jogar no precipício. Ah, velho, não me é roteiro mais... Tem uma coisa no Guardiões da Galáxia 1 que ele fala, tem uma coisa disso da... Mas é um negócio ultra abusivo. No Guardiões 1, a impressão que fica é que ele gosta de ter uma escrava, que é a Gamora, pra idolatrar tipo ele. Não, pois é, e é aquela coisa de isso não é amor, isso é abuso. Mas que na concepção do Thanos, isso é amor, entendeu? Pois é, mas não é a relação que eles tentam vender. Isso foi o que me incomodou. Eu acho que a relação que eles tentam vender no Guerra Infinita não é a relação que é construída no Guardiões 1. Entendi. Eles tentam criar uma outra ordem de relação pra criar essa empatia na construção do personagem do Thanos, só que simplesmente não tem tempo de tela bastante pra essa relação me convencer. Entendi. Pra ele jogar no precipício. Sabe? Não, velho, você amora por 20 minutos. É só isso. Não, tipo assim, sabe? Ok, é um ponto. Não, mas é lógico que também tem efeito diferente nas pessoas, né? Vai ter gente... Claro. Além disso, a gente ainda tem aquele apelo pra morte em massa, que eu comentei agora há pouco. Quanto mais mortes por segundo, menos impacto cada uma dessas mortes tem. Como em eventos históricos catastróficos, tipo bombas atômicas ou o Holocausto, a dimensão de morte do genocídio é tão grande que é quase impossível abstraí-la e compreendê-la. Um estado que a filósofa Edith Visegrad chama de evento da morte. Quando a escala de exterminação é tão grande que a gente só consegue abstraí-la em termos de número, tantos milhões de mortos. Só que nessa abstração, a morte de fato, corpo, túmulo, rito funerário, desaparece. O que leva a gente, portanto, a tão comentada cena final de Guerra Infinita. Um evento chamado nos quadrinhos de O Grande Desaparecimento, quando Thanos resolve sumir com 50% da vida no universo. Como eu disse no começo do vídeo, aquela cena me causou um impacto absurdo num primeiro momento. Como em todo mundo, eu acho, pelas expressões faciais que eu via no pessoal do meu lado saindo da sala de cinema. Só que olhando em retrospecto, eu acho que essa cena final acaba tentando vender o impacto emocional que ela não tem de fato. Em primeiro lugar, pelo que eu mencionei agora há pouco, o evento da morte
torna difícil a gente sentir o impacto da morte de cada personagem. A gente fica tipo, Pantera Negra morreu. Ah não, o Bucky também morreu. Ah, Feiticeira Escarlate. Ah não, Homem-Aranha não, Homem-Aranha não. Só que é tanta morte, tão rápido, que você acaba não conseguindo processar o impacto dramático de cada uma delas. O sentimento final é menos um de, ah não, o Peter morreu, e mais um sentimento de, quê? Só que eu acho que a questão vai ainda mais além. Não é só no nível interno da narrativa do filme que esse final acaba não funcionando. É também no nível exegético, ou seja, para além do próprio filme. Porque meia hora depois que você sai da sala de cinema, você lembra. Pera, até parece que eles não vão fazer Pantera Negra 2. Ou tipo, é lógico que eles não vão matar o Peter Parker agora. Ou até quando você lembra que uma grande parte daqueles atores que a gente sabe que não vão voltar pro MCU no futuro, tipo o Robert Downey Jr., não morrem no filme. E aí, no fim das contas, a gente tem um filme que, querendo ou não, tem como temática central a morte, mas que não consegue entregar de fato todo esse impacto que a morte tem para nossa civilização. Isso é uma consequência do modelo narrativo da Marvel Studios. A ideia de fazer um gigantesco universo cinemático com uma porrada de franquia foi bastante louvável. E eu acho que, sem dúvida, a melhor produtora a conduzir esse tipo de projeto até hoje foi a Marvel Studios. Só que, infelizmente, esse modelo de negócios acaba forçando a necessidade de uma mudança na construção desses roteiros. Não dá mais pra fingir que o espectador não vai entrar na sala de cinema sabendo uma infinitude de detalhes sobre a produção desses filmes. E isso tem que, de alguma forma, ser levado em consideração na hora de escrever esse roteiro. Não dá pra você matar o T'Challa antes de Pantera Negra 2. E a audiência toda sabe disso. E no fim das contas, a gente tem um filme cuja temática central é a morte, mas que não consegue, de fato, entregar todo o impacto que a morte tem na nossa civilização. Seja por não poder atentar contra o tabu, seja por optar por uma escala de morte muito grande, seja por ignorar o fato de que a audiência tem muitas informações sobre a produção, Guerra Infinita, no fim das contas, não consegue entregar a sua maior promessa. Eu não quero que vocês me entendam mal, eu gostei muito do filme. Eu achei ele bem melhor, inclusive, que, por exemplo, Vingadores 1 ou Era de Ultron. Só que acontece que 10 anos de hype acabam prometendo muito. E sei lá, depois da narrativa controversa e corajosa de Pantera Negra, ou da reinvenção cômica de Thor Ragnarok, talvez eu achava que a Marvel já estava preparada para ousar mais num filme dos Vingadores. Mas assim, eu entendo que é pedir um pouco demais para um filme que tem que ter a garantia de vender muito, um filme que não tem espaço para erro comercial, assumir os riscos que Pantera Negra e Thor Ragnarok assumiram. Mas alguém aí sentiu um incômodo parecido com o meu? Assim, eu sei que você saiu catatônico de dentro da sala de cinema, mas e depois? Vamos continuar esse papo aqui nos comentários? E se não sabe, apoiando nossa campanha do Catarse, você também tem a chance de ganhar os belíssimos quadros que o Léo desenha, tipo esse daqui, se você doar a partir de R$40 por mês. E agora a gente também acabou de lançar a nossa nova categoria de apoio, com só R$5 por mês. E pra comemorar, a gente vai estar sorteando entre todo mundo que apoiar esse mês um desenho exclusivo. Essa belíssima arte do Thanos aqui tá para ser sorteada entre todos os nossos apoiadores, antigos e atuais, que tiverem contribuído nesse mês. Então vai lá em catarse.me/mimimides e assina hoje. Um beijo no coração e até mais.